Senhor, eis-me aqui. O Senhor é aquele que vai à minha frente, nas batalhas, jogando por terra todos os meus inimigos. Eu tenho certeza que nesta noite eu sairei desse lugar abençoado, em nome de Jesus. Fala comigo, Senhor. Fala comigo nesta noite, em nome de Jesus, e que todos digam amém. Pode aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Amém, meus irmãos. Amém. Glória a Deus. Estou muito alegre hoje. Diz a palavra do Senhor que Deus responde com alegria no coração, né? Então pode ter certeza que respostas de Deus estão sendo derramadas sobre as nossas vidas. Amém? Vamos apresentar as crianças diante do Senhor. Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo, nós abençoamos as crianças, pedimos a tua bênção, Pai. Meu Deus, elas irão para o outro espaço para serem ministradas. Coloque, meu Deus, a tua mão, dirija, Pai, a tia da escolinha, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Pode ir lá, criançada. Tchau, vai com Deus. Pode sentar em nome de Jesus. Glória a Deus. E os irmãos estão alegres também aqui, é uma alegria no louvor, né? Eu vi domingo de manhã estou pregando aqui, para quem não sabe, domingo à noite estão pregando no Nova Lima, e outro pastor está pregando aqui. Quem pregou domingo passado foi o pastor Felipe, e hoje eu assisti o culto, e foi muito bom. Deus usou muito a vida dele para a glória do Senhor. E o Lucas saiu do teclado e veio para frente aqui, começou a adorar a Deus e cantar, colocou a igreja para cima aí, foi uma bênção em nome de Jesus. E é bom ver a liberdade que esses meninos estão sendo usados por Deus. Menino porque eles são jovens, né, irmão? Eu já tenho meus quase 50 anos, já estou falando igual tiozinho. Né? As gurizadas aí, eles têm que se soltarem mesmo, porque eles são os profetas aí que Deus vai levantar para estarem aí à frente de grandes obras em nome do Senhor Jesus. Amém, gente? Irmãos, hoje eu quero falar com vocês sobre batalha espiritual. Eu preguei essa palavra, ou comecei a pregar essa palavra na quarta-feira passada, lá na igreja do Nova Lima. Lá nós estamos dando 3 quartas-feiras de batalha espiritual. Aqui na nossa igreja nós tivemos esse ensinamento já. Foi ministrado pelo pastor Carlos, que foi um convidado nosso, que veio da Assembleia de Deus, se eu não me engano, Anápolis. E ele veio aqui, quando nós estávamos naqueles dias com a nossa ED, a nossa escola de discípulos. Depois a gente volta de novo com outros ensinamentos para a glória do Senhor. E eu quero fazer aqui um apanhado geral sobre esse assunto. E a gente vai entrar em batalha espiritual. Agora o finalzinho você vai amar. Porque você vai ver, no finalzinho você vai saber. Amém, Jesus? Abra sua Bíblia na carta de Paulo ao povo de Éfeso, no capítulo de número 6, no versículo de número 10, 11, 13. Vai lá. Efésios, capítulo 6, versículo de número 10. Antes de nós irmos para uma peleja, antes de nós irmos para uma batalha, nós não podemos ir sem estarmos revestidos. Então, a primeira lição hoje é: seja revestido do poder de Deus. Aqui diz o seguinte, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Vou fazer uma introdução para te mostrar o que é isso. Se fortalecer no Senhor é se fortalecer nas Escrituras. É se fortalecer na palavra, se fortalecer no conhecimento, no entendimento da palavra de Deus. Porque sem a palavra de Deus, é a mesma coisa que agir sem Jesus. E a Bíblia diz que sem Jesus nós nada somos e nada podemos fazer. A palavra de Deus é que nos fará participante da natureza divina. O apóstolo Pedro fala isso na sua carta. Ele diz ali que com o seu divino poder o Senhor nos deu tudo que diz respeito à vida e à piedade,
pelo conhecimento de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Então você quer ser uma pessoa fortalecida para no dia mal você vencer, você romper? Tenha o hábito de sempre estar conectado com as revelações da palavra de Deus. Esteja sempre conectado com aquilo que está saindo do altar. Existem palavras que virão para te ensinar, te fortalecer, falar com você, confrontar você, ou simplesmente para um conhecimento que você vai passar para pessoas que tiverem, que atravessarem o caminho de vocês. Jesus só venceu no deserto porque ele estava fortalecido na palavra. O diabo tentou Jesus e Jesus rebatia com a palavra. Um cristão sem palavra é um cristão que, pode ter certeza, ele não vai conseguir resistir diante dos ventos, diante dos rios, diante das tempestades que cai tanto para a casa edificada sobre a rocha, como para a casa edificada sobre a areia. Então, revestivos de toda a armadura de Deus, como diz lá no versículo 11, vai lá no versículo 11. Versículo 11, revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra o que, gente? As astutas ciladas do quê? Do diabo. Então existe uma armadura, essa armadura é Deus que dá. No versículo 12, que é a nossa mensagem hoje, nós vamos entrar nela agora, vamos para o 13 primeiro. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. Se eu não tiver a armadura de Deus, eu vou conseguir resistir no dia mau? Quer ver? Ó, leia de novo o versículo, presta atenção, olha só. Portanto, tomai todo o quê? A armadura de Deus. Para quê? Para que possais resistir no dia mau. Então, uma coisa, irmãos, que nós precisamos entender, como a gente aprendeu domingo aqui, é que a porta que Deus abre, ela é grande, ela é oportuna, ela é eficaz, mas existe adversidades. Quem é que depois que se converteu não passou nenhum tipo de luta? A Bíblia não fala que tem tempo para chorar e tempo para sorrir? Sim ou não? Um dia uma senhora chegou para um pastor e falou assim: pastor, eu não aguento mais a luta que eu estou vivendo. Ora por mim para que eu não passe mais luta na minha vida. Aí o pastor colocou a mão na cabeça dela e falou assim: Jesus, prepara e leva, não leva despreparada não. Prepara ela e depois leva. Não, pastor, não quero morrer não. Eu falei: filha, aqui a gente tem um adversário da nossa alma. Embora ele saiba que ele é um derrotado, um fracassado, mas ele tenta atrapalhar a gente. Ele tenta jogar pedras, ele tenta jogar as coisas no nosso caminho. E se a gente não tiver com a armadura de Deus, se a gente não tiver fortalecido na palavra, a gente pega e a gente fracassa. Porque na verdade o fracasso, nosso fracasso ou a nossa vitória, está nas nossas mãos, porque Jesus já fez a parte dele. Se nós não nos fortalecemos na palavra de Deus e nem no Senhor, que é na oração, a gente não consegue, irmãos. Revista, tome posse da armadura de Deus. E o Senhor traz a parte da armadura. E Ele diz no versículo 14, olha só. Estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com o quê? Com a verdade. Cingir os lombos é envolver o lombo com a verdade. O que é a verdade? Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Por que Deus fala da parte lombar? Porque é o centro do nosso corpo, é aqui, é o ventre. O Senhor Jesus falou para a mulher samaritana: se você soubesse quem te pede água, você me pediria água viva, e eu te daria água viva. E essa água que eu vou dar para você, que eu daria para você, ela faria no seu ventre uma fonte que ia jorrar para a vida eterna. O Senhor, Ele tem a palavra da vida eterna. Se você pega a palavra de Deus, você tem que colocar ela no centro da sua vida. Ela tem que ser o centro da sua casa. Ela tem que ser o centro das suas direções.
da sua decisão. Cinja o seu lombo com a verdade. Que mais? E vestida a couraça da justiça. A couraça é aquela parte da armadura de um soldado romano que cobre essa região peitoral. O que Deus está dizendo? Deus está dizendo que nós devemos guardar o nosso coração. O nosso coração, ele tem que estar protegido. Deus está dando a armadura para você. Ou você veste, ou você deixa de lado. Guarde o seu coração. Por quê? Porque o inimigo vai lançar muita coisa para tentar atrapalhar a sua vida. Para tentar prender você. Então, como é que eu vou para uma batalha se eu sou uma pessoa fraca emocionalmente falando? Se eu sou uma pessoa que eu não consigo resistir, irmãos, àquilo que fazem comigo? Eu sou formado por aquilo que aconteceu à minha volta, ou eu sou uma pessoa que eu estou ali preparado por Deus, e o que vier, a gente deixa para lá, a gente passa por cima e vence. É muito importante o cristão não viver pelo que sente, mas viver pelo que acredita, pelo que crê. Nós precisamos dessa couraça da justiça. Nós precisamos, Deus está dizendo assim, ó, vista-se com ela. Eu estou dando para você. Isso é uma armadura de Deus. A armadura de Deus cabe em qualquer um de nós. A armadura do homem, ela é pronta só para aquele número, para aquele manequim. Mas a armadura de Deus é para os soldados de Cristo. E nós fazemos parte desses soldados. O que mais, pastor? E calçar os pés na preparação do evangelho, que, pessoal? Da paz. Prepara os pés e calçar os pés na preparação do evangelho da paz. Quando você for pregar o evangelho, prega o evangelho da paz. Tenha os seus pés calçados para isso. Seja disposto a ir adiante e levar a palavra de Deus. Porque isso é batalhar. Isso é saquear o inferno. Isso é tirar pessoas do inferno. Eu estou fazendo aqui, correndo um pouquinho, porque eu quero entrar na mensagem aqui. O que mais, pastor? Tomando sobretudo o escudo da fé. Escudo é uma arma de defesa. Para que Deus quer que nós tomemos o escudo? E o escudo tem que ser da fé. O que é o escudo da fé? O que é fé? Fé não é uma vontade, gente. Fé não é um desejo. Fé não é um projeto. O que é fé? Fé é fidelidade à palavra de Deus. É alguém chegar para você e dizer assim, ó, você não é nada. E você está com o escudo da fé. Ou seja, você tem uma palavra que você acredita. Então aquilo que a pessoa falou não vai pegar você. Por que não vai pegar? Porque a sua fé vai rebater o que ele está lançando. E você vai dizer, nada é o meu inimigo. Nada é o diabo. Eu sou muita coisa. Jesus não ia morrer por nada. Jesus não ia derramar o sangue dele por nada. Jesus morreu por mim. Como é que você vem falar que eu não vou ser nada? Eu vou ser sim. Sabe o que eu vou ser? Eu vou ser esse, aí você cita o versículo. Eu vou ser esse versículo aqui, ó, que Deus me deu. É sobre esse versículo que a minha fé está firmada. Então você coloca o escudo e você rebate. Você não pode aceitar aquilo. Então você está numa batalha. Alguém fala, seu filho não vai ser nada. Meu filho? Não. Meu filho é herança do Senhor. Alguém fala, estou criando meu filho para o mundo. Você fala, não, eu estou criando meu filho para Deus. Estou criando meu filho para o reino de Deus. Você vê que a palavra de Deus, ela está viva no seu coração. Isso é uma fé. E você rebate. Porque o inimigo vai lançar o quê? Os seus dardos. E os seus dardos são inflamados. Vem do maligno. Então nós precisamos estarmos revestidos de toda a armadura de Deus. Agora, essa luta que nós vamos travar, com quem são esses nossos adversários? Versículo 12. Olha só o versículo 12.
Olha o que diz. Porque não temos que lutar contra o que, pessoal? Carne e sangue. Irmãos, uma casa dividida, ela não subsistirá contra si mesma. Eu digo que nós não perdemos para o inimigo, porque o inimigo já é derrotado. Você vai ver isso daí na mensagem. Diante da igreja, o diabo não é nada. Ele só age na vida daqueles que deixam, que permite, nos filhos da desobediência. Mas diante da igreja, o diabo para. Ele tem que parar diante da mulher. Diga amém, Jesus. A igreja, irmãos, detém. Por quê? Porque o Espírito Santo está na igreja. Então, diante da igreja, o diabo não é nada. Agora, e se a igreja abandona a fé? E se a igreja abandona a palavra? E se um casal abandona a palavra? Em vez dos dois se unirem para batalharem da forma correta, o inimigo consegue jogar um contra o outro. Mas por que conseguiu, pastor? Cadê a couraça para guardar o coração? Eu esqueci de falar ali do capacete da salvação para guardar os pensamentos. Ainda tem ali a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, peraí, cadê isso? Se eu não estou revestido com a armadura de Deus, e eu for para uma batalha espiritual, eu não serei espiritual, eu serei natural. E por eu ser natural, o inimigo vai conseguir jogar a pessoa contra a outra. O que a gente vê? Foi profetizado, nação contra nação, reino contra reinos, povos contra povos. Os homens, eles se destroem por si. Brigam por causa de dinheiro, por causa de poder, por causa de posição. Brigam por causa de territórios. Brigam. Estão sendo jogados uns contra os outros. Mas pastor, como é que a gente pode aceitar determinadas coisas? Não, você não precisa aceitar aquilo que você sabe que não condiz com as Escrituras. Você pode divergir da ideia, da ideologia de quem você quiser. Mas isso não dá o direito de brigar. Deu para entender? Isso não dá o direito de pregar ódio. Isso não dá o direito da pessoa ser contra o outro ser humano. Ser contra. Imagine que uma pessoa tem um filho, e esse filho, infelizmente, a ideia dele é completamente fora dos princípios da palavra de Deus. O que eu faço, pastor? Eu não aceito isso, porque a Bíblia fala que isso é do diabo, e aquela coisa toda. E a pessoa, em vez de ela dobrar o joelho dela, travar uma batalha espiritual pelo aquele filho, põe para fora de casa. Está dando para entender a coisa? Pôr para fora de casa não vai resolver. Vai jogar ele mais ainda na mão do diabo. Vai jogar ele mais ainda na mão do inimigo. E se a pessoa ela não tiver uma postura espiritual, ela vai batalhar de forma errada. Irmãos, não são poucas pessoas, em todo lugar acontece isso. E eu estou falando, vamos falar nós que somos, que conhecemos a palavra. Na igreja, às vezes um irmão não cumprimenta o outro. É verdade ou não é? Às vezes por causa da placa da igreja, que é diferente da outra, o irmão não fala com o outro. Tem gente que acha que só a igreja dele que vai para o céu, que as outras não prestam. É coisa séria. É tudo que o diabo quer. O diabo quer jogar pessoas contra pessoas. Existem pessoas que são uma bênção na vida de quem ele não conhece. Então, para ele evangelizar e orar, porque ele não conhece, porque ele vê de vez em quando, é fácil. Mas e aquele que ele convive todo dia, e aquela pessoa é desobediente?
Essa pessoa que é desobediente, que às vezes afronta, essa pessoa, é ali que nós temos que exercitar a batalha. E se a batalha não for espiritual, for física, a gente perde a batalha. Porque se ganha a batalha no campo espiritual. Quando eu aprendi essa palavra, eu pratiquei ela, e cada vez que eu colocava essa palavra em prática, a pastora Fabiana, ela não era convertida ainda, ela ficava mais furiosa contra mim, e ela era cada vez mais usada pelo inimigo contra mim. Era impressionante. Ela chegava, irmãos, criar dentro dela uma forma de me atingir. Olha só o negócio. Você está vindo, todo cheio do Espírito Santo da igreja, e a mulher está em casa, deixa ele chegar. Deixa ele chegar. Às vezes, irmãos, isso acontece no seu trabalho. Isso acontece na sua família. Mas a pessoa sabe que você vai lá para o almoço de domingo, quando você sai da igreja, e a pessoa já está lá toda dominada pelo capeta mesmo. E na cabeça da pessoa, enquanto você está aqui orando, abençoando, ela está lá sendo usada pelo inimigo. Fulano não fez isso, fulano também não trouxe, fulano não falou, fulano não respondeu no grupo da família, fulano não sei o quê, fulano não sei o quê. O inimigo vai jogando um monte de coisa na cabeça deles. Por quê? Porque eles não têm o capacete da salvação. Está dando para entender? Eles não têm. Aí chega o cristão lá, sai da igreja, todo feliz. Aí vai, quando chega lá, está armado o negócio. E se ele não tiver revestido, se ele não tiver com a armadura de Deus, ele não consegue resistir os insultos. Ele não consegue resistir às setas do inimigo. E aí ele vai ser um cristão, sabe como? Deprimido, depressivo, mimimi, chorão. Ele só vai viver na casa de Deus contando das suas derrotas, dos seus fracassos, dos seus problemas, e que todo mundo é ruim com ele. Vai virar um cristão que vai ficar se vitimizando. E aí você vai conversar com esse cristão, sabe o que ele vai falar? Depois que você der uma palavra para ele: pastor, você não conhece o fulano. O problema dele sempre vai ser o fulano. Para de olhar para o fulano. O fulano não é seu inimigo. Ah, pastor, então eu vou chamar ele para comer um churrasco. Também não, porque o inimigo está nele. Então você tem que ser manso como uma pomba e prudente como uma serpente. Porque o inimigo que é verdadeiramente seu inimigo está usando a vida do fulano. Mas o fulano não é o seu inimigo. Olha o que diz a palavra de Deus lá em Mateus, no capítulo 5, no versículo 43. A forma de lutar, a forma de batalhar. Olha o que diz. Ouviste que foi dito, Jesus disse: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Continue. Eu, porém, vos digo: amai a vossos ai. Vamos ler de novo? Vamos ler junto? 1, 2, 3. Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos. O que era no passado? Olho por olho, dente por dente. Jesus está dizendo, vocês lembram? Olha lá o versículo 43, coloca o 43. Ouviste o que foi dito? Ame o teu próximo. Ame aquela pessoa que está próxima, aquela pessoa que é, benquista. E o teu inimigo, o que você tem que fazer? Odiar o seu inimigo. Porque você lembra como que era no passado?
Israel contra os filisteus, Israel contra os amonitas, Israel contra os moabitas, não é verdade? Então existia o olho por olho, dente por dente. Jesus vem e fala: eu, porém, falo diferente. Deus está dizendo: eu vim mostrar para vocês que vocês não devem lutar um contra o outro. Quando alguém for usado, ou quando alguém gosta de ser usado, ou quando alguém até usa o diabo, porque tem gente, irmão, que usa o diabo, que não é possível. O que você tem que fazer? Como que você vai vencer isso? Você vai vencer como? Amando aquela pessoa. Amando aquela pessoa. E quando alguém falar mal de mim, pastor, bendizei os que vos maldizem. Misericórdia. Agora imagine a gente nessa caixa toda aqui, nessa carne toda. A gente vê isso aí e a gente fica bugado, irmão. A gente fala: meu Deus, eu não vou conseguir. Mas é onde vem a graça de Deus, é onde vem a armadura de Deus. Quem tem o capacete da salvação, pensa como Cristo. Quem tem a couraça da justiça, tem o seu coração guardado. Quem está cingindo com a verdade, tem a palavra como centro da sua vida. Quem está calçado com os pés da preparação do Evangelho, ele sabe que o Evangelho é da paz. Quem está com o escudo de Deus, ele vai pegar essa palavra e dizer: é isso que eu quero, é isso que eu vou fazer. Então quando alguém vier contra mim, eu vou amar essa pessoa, vou dobrar o joelho, vou orar por ela. Ou seja, esse dardo inflamado do maligno não vai me atingir. E se precisar, eu pego a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, que é o direito que eu tenho nas Escrituras, e eu vou contra esse mal. Eu vou contra essa obra do inferno, como Jesus foi no deserto e como Jesus fez por toda a sua vida. E se nós fizermos isso, nós vamos conseguir. Você pode amar o seu inimigo? Não, pastor, ame o seu inimigo. Amargo, o ódio, é algo que é um veneno que a pessoa bebe, esperando o outro morrer. Quem morre é quem tem. É igual a inveja. Eu não tenho medo de quem tem inveja de mim. Eu tenho pena de quem tem inveja. Porque a inveja é a podridão dos ossos. Quem tem inveja, a estrutura dela vai definhar. Não vai para lugar nenhum. Porque, irmão, se a gente ficar preocupado com a inveja, você sabia que até o mendigo tem inveja do outro, porque um tem um cobertor e o outro não? Verdade. Não fique com medo da inveja. Porque se você tem um escudo da fé, por que você vai ter medo da inveja? Você sabe que o escudo da fé fala para você? Que se por um caminho, se pela inveja o inimigo te visitar, a Bíblia diz que por 7 caminhos fugirá da sua presença. Então, quer dizer, não tenha medo. Se você é a igreja de Cristo, e você é a igreja de Cristo. Fazei o bem aos que vos odeiam. Que coisa, hein, irmãos? Você vê que a gente percebe que a gente está convertido mesmo. É quando aquela pessoa que nos fez muito mal, ou que nos odeia, a gente sabe que a pessoa está precisando de alguma coisa, e a gente se coloca à disposição. Irmão, quando a pessoa faz isso, ela destrói os inimigos. Uma certa feita, eu estava fazendo uma libertação numa pessoa que era satanista. Eu nunca vou esquecer e vou citar isso o resto da minha vida. Pode ser repetitivo, não tem problema. E eu lembro, irmãos, que aquele demônio que manifestou falou: o que você quer comigo, seu Paulo Roberto da Silva? E veio uma presença ruim assim, afrontando assim, ó. E aquele olho, olhando assim. E eu sabia quem estava ali diante de mim. Só que eu sabia quem estava comigo também. Amém, Jesus? Eu sabia. E ele falou: eu só não destruí você e a sua família, porque você abençoou quem estava te amaldiçoando. Escuta isso.
eu me calei e comecei a abençoar. Eu me calei e comecei a abençoar. E não deixei ninguém falar nada para mim. Eu me calei e comecei a abençoar. E lutar contra os meus sentimentos. E lutar contra as minhas emoções. E lutar contra a indignação. Comecei a lutar. Fui lutando. E dobrava o meu joelho e falei: Deus abençoa. Deus eu abençoo. Deus eu abençoo. Deus eu abençoo. Quando você abençoa quem te amaldiçoa, a maldição não pega em você. Pode ter um monte de gente falando muita coisa no mundo espiritual, lançando contra a tua casa. O inimigo não vai achar nenhum número do seu endereço. Porque Deus vai ocultar você. Deus vai guardar você. Por que ele vai guardar você? Porque você não está caindo no conto do inimigo. Você não está jogando o jogo do inimigo. Você não está contra ninguém. Você não está, o seu coração está blindado por Deus. Diga amém, Jesus. Você não está contra ninguém. Você não está. Então você começa a abençoar, você começa a bendizer, você começa a orar, você começa a desejar o bem, e até mesmo, se possível, fazer o bem para aqueles que te odeiam. E orai pelo que vos maltratam e vos perseguem. Por quê? Para quê? Para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Olha o que um filho de Deus, ele tem na vida dele. É muito sério isso aqui, gente. Isso é uma condição de família. Quem falou isso foi Jesus Cristo. Você quer ser filho de Deus? Você lembra de João 1,12? Que todo aquele que recebe Jesus se torna um filho de Deus, o qual não nasceu da carne, nem do sangue, nem da vontade de homem, mas de Deus. Então, quem nasceu de Deus é quem consegue fazer isso aqui. A nossa carne tem que ser esmurrada. Evangelho é você morrer dia após dia. É você vencer a si mesmo, dia após dia, a ponto de você entrar na dimensão espiritual e lutar com quem deve ser a luta. Com quem deve ser a guerra. Se você está aqui, pastor, eu não converso com fulano da minha família. Você está errado. Você sabia que aquilo que você colocou no altar nem subiu ainda? Jesus disse, se você trouxer uma oferta no altar e tiver algo contra alguém, deixa no altar, oferta, seja dízimo, seja oração, seja o que for, seja louvor, seja o que for, coloca no altar. Mas ele só vai ser recebido quando você abrir o coração e se acertar lá. Olha que coisa séria. Vai se acerte. Quando você se acertar, volte. Deus disse, eu receberei. Então, olha só o que o diabo faz. Ele tenta colocar pessoas contra pessoas, porque ele sabe, ele age na região celestial. No segundo céu ele age. Ele sabe que se a pessoa, ela for um crente carnal, a vida dela, ela não vai provar das coisas sobrenaturais de Deus. Porque tudo que ela colocar no altar, só vai subir quando ela acertar. Meu Deus! O que depender de mim, o que depender de você, a Bíblia diz que a gente tem que ter paz com todos. A gente tem que seguir a paz, irmãos, e a santificação. Porque sem a qual ninguém verá o Senhor. Não adianta você querer alimentar dentro de você esse senso de justiça. Coloca na mão de Deus, irmãos. Ele é aquele que te justifica. Começa a dobrar o seu joelho e falar com o Senhor. Começa a dobrar o seu joelho e falar com Deus. Começa a exercitar a palavra, abençoando quem um dia te fez mal.
e não alimentar o ódio pelo que você está vivendo. Você pode ver, um dia fizeram mal para algumas pessoas, e essas pessoas estão hoje vivendo uma situação difícil, que é o reflexo daquilo que fizeram. Mas essa pessoa, a partir daquele momento, ela fica nessa dificuldade alimentando o ódio, e ela pode orar, jejuar, ir na igreja, fazer a obra, fazer isso, e você vê que a vida da pessoa não muda. Já percebeu isso? Sim ou não? Não muda. Por quê, pastor? Tem que abrir o coração, tem que se consertar. Mas pastor, irmãos, a carne vai lutar contra o espírito, e o espírito vai pregar contra a carne. Isso é o evangelho. Isso é o evangelho. É o confronto. E quando a gente consegue se conectar com o Espírito de Deus, e a gente consegue subjugar o nosso pensamento e a nossa carne, a gente vai viver o sobrenatural de Deus na nossa vida, irmãos. O impossível não vai ser só o impossível da boca para fora. O impossível vai ser algo que as pessoas vão olhar para a tua vida e verão um impossível de fato na tua vida, na tua casa, na tua família. Aleluia! Vamos praticar essa palavra. Vamos praticar isso que Deus está colocando no nosso coração. Versículo seguinte, olha só. Porque faz que o sol, seu sol, se levante sobre os maus e quem? E sobre quem? Sobre os bons. E a chuva desça sobre o justo e quem? E os injustos. Eu não posso orar e falar assim, não, Deus, o outro lá não é justo, o outro lá não é justificado no seu sangue, então ele tem que ser pior do que eu. Eu tenho que desejar que ele seja uma bênção, porque eu vou ser aquilo que eu desejo. Amém, Jesus? É isso que eu tenho que desejar. O que mais? Vamos lá. Pois se amardes os que vos amam, que galardão você tem? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Não vou falar com fulano, não vou falar com ciclano, não quero saber do fulano. Aquele fulano não presta, aquela ali é uma piricrente. Peguei uma mentira do irmão, ele não vale nada. Ora por ele. O irmão é falso, não vale nada. O que Jesus falou? Pelos transgressores. Eu vou sair falando mal dos transgressores? Pelos transgressores eu orarei. Deixa que a palavra fala, irmãos. Porque a palavra confronta. A palavra fala. E quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quem usa de engano não permanecerá na casa de Deus. A obra vai ser feita pelo Espírito Santo. A obra vai ser feita por Deus, vai ser feita pelo Senhor, né? Continue, 48. Sede vós, pois, perfeitos, como perfeito é vosso Pai que está nos céus. Pratique essas coisas. Nós vamos estar dentro da perfeição da obra que Deus quer que nós façamos. Então, Efésios capítulo 6, versículo 12. Nós, revestidos da armadura de Deus, não temos que lutar contra carne e nem contra. Então coloque no seu coração, se você está lutando contra alguém, se você tem alguém como seu inimigo, joga por terra esse sentimento hoje. Amém, Jesus? Joga por terra, vai ser uma libertação que você não tem noção. E aí você vai começar a incomodar. Por quê? Porque agora você subiu de nível. E agora você vai lutar contra quem? Efésios 6,12. Vai lá. Efésios 6,12. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra quem? Principados e potestades. Esses principados e potestades são demônios que eles agem no campo invisível, que eles agem em países, eles agem em
em estados. Eles influenciam pessoas que estão fora da presença de Deus, fora da presença do Senhor. Nós temos que entrar em oração pelos três poderes, pelo executivo, pelo judiciário e pelo legislativo. Olha como, irmãos, o Brasil perde com essa briga aí. Olha como o Brasil perde. E a igreja, o que a igreja tem que fazer? Enquanto eles estão brigando aqui entre eles, a igreja tem que subir o nível. Deu para entender? E como cidadão, a igreja tem também que se posicionar dentro da ideologia que chega mais próximo do conceito bíblico, que é a família. Que é a família. Porque quando você age segundo a ideologia que chega mais próximo do conceito bíblico, que é a família, sem ódio, sem desejar que fulano morra, que caia um raio na cabeça dele, por que Deus não mata esse desgraçado? Sem isso, orando pela salvação de todos os homens, para que venham ao conhecimento de Cristo, para que venham ao arrependimento genuíno, irmãos, para que creiam que Jesus morreu por eles, para que creiam. O nosso inimigo não é aquele homem que fez aquele Exu lá no carnaval e que estava manifestado o processo. Nosso inimigo não são aquelas pessoas que fizeram aquilo no carnaval. Nosso inimigo é o diabo, irmãos. Nosso inimigo não são essas pessoas. Nós temos que orar, irmãos, e abençoar essas pessoas. Mas a igreja não está fazendo isso. Sabe o que a igreja está fazendo? Depois eles vão ver, vão pagar a conta. Eles vão ver o que vai acontecer. Não é assim que a igreja está fazendo? Sim ou não? Sim. Aqueles filhos do diabo, aqueles do Satanás. Mas não é a igreja que tem que tirar as pessoas da mão de Satanás? Então você vê que a igreja, ela está cega. A igreja está cega, irmão. A igreja está deixando de agir no campo espiritual para voltar a ser olho por olho e dente por dente. Você pode observar hoje quantos casamentos não estão sendo destruídos, irmãos. As pessoas chegam para o pastor e falam, sabe o quê? Estou separando. Às vezes o marido chega e fala assim para a mulher, vamos lá conversar com o pastor. Não tenho nada para falar com ele. Ou vice-versa, não vou mais. Não quero mais saber, estou indo, hein? Bora. Por que chega nesse nível? Porque está cego, não sabe nem o que está fazendo, irmão. O diabo já conseguiu jogar um ser humano contra o outro ser humano. Só vê os defeitos. Só vê os problemas. Só vê o que o outro faz, que fere. Mas se está ferindo, é porque está sem a couraça da justiça. Se está entrando aqui, cadê o capacete da salvação? Se está praguejando, está alcançando, cadê o escudo da fé? A igreja tem que andar revestida. Amém, Jesus? Hoje está um mimimi, está uma geração meio melequenta. Aguenta nada, irmão. Cheia de si. E Jesus está dizendo para a igreja,
Não é assim que vocês têm que lutar. Não foi isso que eu ensinei. Não é dessa maneira que vocês vão vencer. Não é dessa forma que vocês vão romper. Não é dessa maneira que vocês vão derrotar aquele que só é forte quando a gente não está na fé. Mas quando a gente está na fé, ele não é nada. Ele não é nada na nossa vida. Amém, Jesus? Ele não é o quê? Nada. Contra principados, potestades, contra os príncipes das trevas deste século. Demônios que são enviados. Quando o Lucas estava ministrando, ele falou, posso pisar em 1000 tropas, né? Posso pisar como é? Posso pisar em uma tropa e soltar? Aleluia. Louvor a quem é de direito. Posso pisar numa tropa e soltar as muralhas. Essa hoste espiritual da maldade são tropas. São tropas que constantemente são enviadas contra a igreja. São enviadas contra os homens. Que usam e abusam dos desobedientes. Mas quando chega diante da igreja, a igreja pisa nessas tropas. Amém, Jesus? Pisa nessas tropas. Esses demônios, eles agem no segundo céu. Tem o primeiro céu, que é o que a gente vê. Tem o segundo céu, que são regiões celestiais. E tem o terceiro céu, onde está o trono de Deus. Então a primeira tentativa dele aqui, qual que é? Para que nós venhamos vencer a igreja, nós precisamos fazer com que a igreja seja carnal. É a primeira coisa que ele tenta fazer. Se a gente conseguir fazer com que a igreja seja carnal, fique na prostituição, na contenda, na dissensão, na inimizade, no porfiar, no discutir com a palavra de Deus, a gente na glutonaria, nos prazeres do mundo, nos prazeres da carne, se a gente conseguir que a igreja seja carnal, o que eles oferecerem sobe. Eles vão ser tudo frustrados e vão achar que Deus esqueceu deles. Olha só como que o inimigo age. É dessa maneira. Mas quando a igreja não é carnal, aí a preocupação dele já fica maior. Porque agora eles vão tentar barrar no segundo céu a sua resposta. Porque o que você coloca no altar, o anjo leva até a sala do trono. É colocado diante do altar de Deus. E aquilo sobe nas narinas de Deus. E Deus tem discernimento de tudo que você oferece. E agora Deus vai e envia um anjo, que não é um anjo guerreiro, é um anjo mensageiro, que volta. Para quê, pastor? Para te dar a resposta. E nessa que o anjo volta, para te dar a resposta, muitas vezes há uma oposição no segundo céu. E o inimigo, assim que você ora, ele vem e fala assim, ó, na sua mente, assim, ó, você não orou direito, você não é digno de receber isso. Ele começa a lançar setas. Se você não está com a armadura de Deus, você não está revestido, você anula o que você orou. Lá em Marcos capítulo 11, versículo 24, diz assim, ó, e tudo o que você pedir em oração, creia que você já recebeu e será seu. Olha só, você tem que acreditar que você já recebeu e será seu. A Bíblia declara, irmão, que Daniel, ele esperava uma resposta de Deus. E a Bíblia fala, irmãos, que houve uma batalha nos céus. Houve uma batalha no céu. O príncipe da Pérsia tentou prevalecer
para que a oração de Daniel não fosse atendida. Só que Deus enviou um anjo, o anjo veio até Daniel e disse: homem muito amado e muito desejado, desde o primeiro dia que você aplicou o seu coração a compreender a palavra de Deus, a sua oração ela foi ouvida. E olha, eu vim por causa das tuas palavras. Então o seu posicionamento após a oração é muito importante. É muito importante. Hoje eu orei por uma senhora que ela não ouvia, ela ouvia de costa, mas ela não conseguia ter discernimento da palavra, não conseguia chegar, né, nela a frase. E aí eu fui fazer uma visita, ela está até aqui, ela está ali sentadinha. E ali eu fiz a oração por ela, a gente orou, a pastora Fabiana estava ali. E eu coloquei ela de costa, pedi para ela tirar o aparelho. E ela estava mais ou menos aqui, eu fiquei mais ou menos aqui. E eu comecei a falar. E engraçado que eu comecei a falar perto dela e ela não ouvia. Não foi assim, né? Eu comecei a falar perto dela, não ouvia. Aí o que eu fazia? Eu ia para mais longe. Aí eu falava, aí eu ia lá, colocava a mão no ouvido dela, tomava posse da bênção. Aí eu ia para mais longe. E fui falando. Tem até um vídeo aí que a gente gravou. Fui falando. E daqui a pouco eu estava falando e ela estava tendo discernimento do que eu estava falando. E eu falava e ela respondia. E eu falava, ela respondia. E eu falava, ela respondia. E eu falava, ela respondia. Mas por quê? Olha só, eu orei por ela, fiz o teste. Ela nem se movia, irmãos. Parecia que ela não estava escutando nada. O que eu fiz? Acreditei no que eu orei, porque eu estava numa batalha, o quê? Pois é. Numa batalha espiritual. E essa prática você faz para qualquer coisa na sua vida. Tudo que você orou, diga, já é meu. Eu tomo posse. Porque nós não oramos sobre uma fé que surgiu da gente. Nós oramos sobre uma fé que surge de Deus no nosso coração. Porque vem pela palavra. Vem pela palavra inspirada. Então a bênção já é minha. A bênção já é sua. O nosso amanhã vai ser uma bênção. Deus não falou? O pão de cada dia. Eu não vou ter meu amanhã não. Vai ser uma bênção. O seu amanhã vai ser uma bênção. Olha lá, ó. Por isso vos digo que todas as coisas. A irmã Ede estava com dengue, estava dengosa. Semana passada todinha, de cama, arruinou, não foi? E aí uma irmã falou que ia vir na igreja, e ela ama almas. E ela falou, pastor, eu não estou aguentando, mas eu vou, porque eu dei a minha palavra, eu vou com a irmã. Eu falei, vem que eu vou orar por você. E ela veio domingo de manhã, e nós oramos. Ela voltou para casa, depois ela me mandou uma mensagem. Falou, pastor, cheguei em casa, deitei, levantei, não tinha mais nada. Deus é o mesmo ontem. Deus é o mesmo hoje e será eternamente, queridos. Vamos batalhar no campo espiritual. Você acha que o diabo não lança seta contra mim? Você acha que todas as punhaladas que nós levamos, você acha que isso não é o diabo querendo atingir a gente? Para travar tudo? Mas não vai travar em nada. Está todo mundo abençoado em nome de Jesus. Diga amém, Jesus. Nossa luta não é física. Nossa luta é espiritual. É espiritual. E sabe o que é mais interessante? Olha o que diz Lucas 10, 19. Lucas 10, 19. Olha o que diz. Que vai vir agora a boa notícia para você. Eis que eu vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões, e sobre toda a força do inimigo, e nada vos causará dano algum. Você vê que para a igreja não falta poder.
O que falta muitas vezes para a igreja é ser espiritual. Vou repetir. Para a igreja não falta liberação de poder, não falta liberação de bênçãos, não falta liberação de promessas, mas às vezes para a igreja falta ser espiritual. Porque se a igreja não for espiritual, ela está no nível da carne. E quando a igreja está na carne, ela não agrada a Deus. Mas quando a igreja anda em espírito, ela agrada a Deus. E a Bíblia diz andar em espírito. E não cumprireis a concupiscência da vossa carne. Paulo fala aos Gálatas, capítulo 6, versículo 6. Coloca lá, por favor. Capítulo 6, versículo 6. Olha o que Paulo fala. E o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. E não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, o que vai colher? Corrupção. Então se eu for lutar na carne, eu vou colher o quê? Vou ser corrompido, corrupção. A corrupção espiritual. Mas o que semeia no Espírito, o que vai receber do Espírito? A vida eterna. Versículo seguinte. E não nos cansemos de fazer o quê? Pastor, mas toda hora eu vou ter que falar bem daquele cara? É. Vou ter que orar. Ai, meu Deus do céu. É isso aí. É desse jeito que nós vamos vencer. Diga amém, Jesus. Não, pastor, eu estou cansado. Quando você fala assim, alguém fala para você, pastor, eu estou cansado. Fala, não, canse não. Esse cansaço é o inimigo para você perder a sua bênção. Não canse não. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Está vendo como há uma batalha espiritual para a gente desfalecer? Você está vendo como vem batalha espiritual para a gente largar? Irmãos, o inimigo ele investe tudo isso contra nós, trabalhando em cima da nossa natureza. Porque na verdade, ele sabe que ele é um derrotado. Você sabia disso? O que o apóstolo Paulo fala? Não vem tentação sobre nós, senão humana. Se a igreja é carnal, a igreja perde. Mas se a igreja é espiritual, ela fala, está amarrado Satanás, que eu não vou ficar contra o meu irmão. Ela pode ter até ser tentada, mas ela vai estar amarrada, diabo, aqui não, você está batendo em porta errada, o meu irmão é uma bênção. Ei pastor, você viu o filho do fulano lá, ó, perdido? Ora por ele, irmão. Deus não levantou a gente para falar que os outros é perdido. Deus levantou a gente para salvar quem está perdido. Deus não levantou a gente para ser juiz de ninguém. Deus não levantou a gente para a gente ficar recebendo as pessoas. Se você vai receber uma pessoa na igreja que é do mundo, você vai receber o quê? Uma pessoa pronta? Você vai receber uma pessoa cheia de carrapicho. E a gente não pode ter carrapicho. A gente tem que estar lavado, remido, santificado, em espírito, cheio da presença de Deus. Diga amém, Jesus. Pastor, o fulano lá, não sei o que e tal. Não adianta isso aí. Isso aí destrói qualquer lugar, irmãos. A gente tem que ajudar um ou outro, dar suporte.
É assim. Pastor, você não sabe, fulano é enrolado, hein? Enrolado com o namorado, enrolado com o namorado. Mas está vindo à igreja? Tá. Vamos orar para ele deixar de ser enrolado? A Bíblia fala que quando Lázaro saiu para fora, Jesus tirou Lázaro da sepultura enrolado. Lázaro saiu enrolado. A pessoa vai vir do mundo, ele vai vir enrolado, sabia? Aí sabe o que Jesus falou para as pessoas que estavam ali? Jesus falou assim, ó, vai lá e desliga ele. Desenrola ele. Tira essas faixas dele. Liberta ele. E deixa ele ir. Aí estava lá o Lázaro depois na mesa com o Senhor. Esse é o nosso papel, igreja. Ou a esposa do fulano é triste, né? Ô, bicha ruim. Vamos desligar a bicha ruim então. É ou não é? Porque a gente tem que entender uma coisa. Quando nós chegamos na casa de Deus, nós está todo enrolado também, não estava não? E ainda tem coisa que a gente tem que desenrolar, se for olhar. A Bíblia fala, né? Tira a primeira trave do teu, para depois tirar a trave. O cisco, né? Então, uma trave tremenda que é tirar o cisco do outro. Então, você vê como a palavra de Deus, ela vem e nos leva para uma nova dimensão. Para uma outra dimensão. Basta ser carnal, gente. Basta ser carnal para ser derrotado. O homem natural não compreende as coisas do Espírito, que é loucura para ele. Se nós formos espirituais, e ser espiritual não é aquela pessoa, aleluia, irmão, glória a Deus, glória, glória, glória. Nessa não. Ser espiritual é orar por aquele que nos maltrata. Isso é ser espiritual. Ser espiritual é falar bem daquele que fala mal da gente. Eu estava na casa de um pastor uma vez, e o rapaz, ele sabia de onde eu tinha sido pastor no antigo ministério. E ele foi falar mal, irmão, do pastor para mim. Eu falei, irmão, você pode parar. Ele falou, por quê? Eu não vou aceitar que você fale mal dele, não, porque eu conheço ele de perto. E não é porque eu não estou mais lá que eu vou falar mal dele, não. Você não conhece ele? Eu não tenho nada para falar da pessoa dele. Meu problema não foi com ele. E todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Foi bênção para a minha vida. Acabou. Não quero conversa. Oi, o Silas lá, eu não sei, do Silas, não sei. Estou longe, eu estou tão distante do Silas Malafaia para ter uma posição sobre ele. Irmãos, trindade satânica, guarde isso. Me disseram, me falaram e me contaram. Trindade satânica, me disseram, me falaram e me contaram.